Tome os vossos assentos, fiquem à vontade. Abra sua Bíblia comigo. Abra sua Bíblia comigo. Marcos, melhor dizendo, Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5, por favor. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Você que trouxe a sua Bíblia, por favor, abra nesse livro. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui hoje nesse culto da família. E eu tenho uma palavra para o seu coração esta noite. Eu preciso que você seja sensível à voz de Deus, que você fique atento, para que você venha sair daqui hoje edificado em nome de Jesus. Quantos creem que o Senhor vai falar mais um pouco essa noite? Glória a Deus. Lucas capítulo de número 5, os que acharam digam amém. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que em um determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o oprimia de todos os lados, para ouvir a palavra de Deus. E ele observou, junto à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que, havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão. Bem baixinho o fundo, tá? Por favor, bem baixinho. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava o povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhes pediu: ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. E ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, nada pegamos. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Diante de tamanho evento, Simão se prostrou aos pés de Jesus e declarou: afasta-me de mim, Senhor. Afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Porquanto ele e seus companheiros estavam maravilhados com a pesca que havia realizado, assim como Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Todavia, Jesus revela a Simão:
não tenha medos, não tenhas medo. A partir desse momento, tu serás um pescador de vida humana. Então eles arrastaram os seus barcos para a praia e anunciaram a todos aquelas coisas que aconteceu e seguiram a Jesus. E você diz amém. Fique com a sua Bíblia aberta, por favor. Nós estamos diante de um texto muito conhecido. Nós conhecemos essa história. Nós sabemos que Jesus aqui, ele está no começo do seu ministério na terra. E ele ainda estava escolhendo os seus primeiros discípulos. E neste cenário em que Jesus ainda está escolhendo os seus discípulos, nós nos deparamos com esse grande acontecimento. Eu não vou entrar muito em detalhes na questão da introdução, mas eu tenho algumas lições aqui dentro desse texto, que se nós aplicarmos em nossas vidas, com certeza nós seremos abençoados. Existem alguns ensinos, existem algumas lições aqui nesse texto, nessa história, que nós precisamos aprender. Quando nós olhamos para a história de Pedro, talvez na sua tradução está como a minha, citando ele como Simão, mas todos nós sabemos que ele era conhecido como Simão Pedro. Aqui ele com os seus companheiros de pesca estavam pescando a noite toda e não conseguiram pegar nada. Pescaram, eu não sei dizer para vocês em detalhes como era feita a pesca deles, mas acredito que exigia da parte deles um certo esforço físico, porque eles saíam durante a noite para pescar. Então não podemos negar que eles se desgastaram durante a noite, se cansaram durante a noite, se esforçaram durante a noite, na intenção de pegar peixes, pois era esse o sustento deles. E eles tentando pescar a noite toda, eles não pegaram nada. Eu quero que você pense um pouco nisso, por favor, porque eu não sei como era os resultados da pesca de Pedro. Eu não sei se era a primeira vez que aquilo tinha acontecido. Eu não sei se era a primeira vez que Pedro ficou a noite inteira pescando e não pegou nada. Mas eu consigo entender que tudo aquilo fazia parte de um propósito de Deus. Eu já quero que você olhe para esta pessoa que está do seu lado, e você pode, se você puder, fala para ela assim, ó: existem coisas que são propósitos de Deus. E nós precisamos compreender que o propósito de Deus, ele foge da nossa compreensão. Vou repetir isso aqui. O propósito de Deus, ele foge da nossa compreensão. Você vai fritar a sua mente, muitas das vezes, tentando compreender os propósitos de Deus, e não vai conseguir entender. Aí eu me paro com uma pergunta, eu paro e fico perguntando. Por favor, entre comigo aqui na mensagem para você dar glória já já. Eu paro e fico me perguntando, tentando entender os propósitos de Deus. E eu pergunto ao Senhor em algumas orações que eu faço, em meio a algumas frustrações que eu tenho na minha vida. E eu oro e falo: Deus, o porquê que eu estou tentando, me esforçando, batalhando, e eu estou com uma impressão de que eu não estou vendo resultado naquilo que eu estou fazendo.
E o Senhor, muitas das vezes, Ele fica em silêncio, porque enquanto Ele não concluir o propósito, Ele não vai falar nada. Ele só vai falar quando Ele entender que é o momento certo de falar. Existem algumas pessoas aqui que estão no meio de um processo, no meio de uma tormenta, no meio de uma situação adversa, e você está querendo entender o que está acontecendo, porque tem hora que no altar aqui sai uma palavra dizendo que Deus vai fazer, dizendo que Deus vai operar, dizendo que Deus vai curar, dizendo que Deus vai levantar, dizendo que Deus vai tirar você do fundo do poço, vai te colocar num lugar alto. Aí você olha para o que está sendo entregue no altar, e você se depara com a sua vida, e você diz assim: Senhor, tem alguma coisa errada, porque tudo que está sendo entregue não está acontecendo na minha vida. Você precisa entender, meu querido e minha querida, que enquanto o Senhor não concluir todo o propósito dele na sua vida, em meio a essa tormenta, Ele não vai fazer o que Ele disse através do profeta. Aí tem promessas que ficam atrasadas. Não é porque Deus não quer te abençoar, é porque Ele ainda precisa te ensinar alguma coisa. Aí eu me lembrei do povo, eu preciso abrir esse parêntese. Eu me lembrei do povo no deserto. A promessa que foi feita para aquele povo é de que eles herdariam uma terra que manava leite e mel. Talvez a promessa era para um pequeno espaço de tempo, mas por causa da murmuração, eles ficaram 40 anos rodando no deserto. Eu preciso falar isso aqui. Você precisa entender que promessa de Deus, quando ela é liberada, ela só se cumpre se você estiver no meio, no centro da vontade e do querer de Deus. E quando eu olho para Pedro, eu consigo enxergar Pedro exatamente no lugar onde Jesus queria. Os discípulos que estavam com Pedro estavam exatamente no local onde Jesus queria, no centro do propósito. Você está começando a entender ou ainda não? Que você está no meio de um propósito, e todo propósito exige, em todo propósito existe um processo. Aí eu quero que você repita isso comigo para você compreender. Fala assim comigo, ó. No meio do propósito estabelecido por Deus, existe um processo. Porque você não está entendendo o processo do propósito. Deus está mandando eu dizer para alguém: a partir de hoje, da vontade de Deus, porque logo vai ter promessa para se cumprir na tua vida. Pega
Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado agora. Pega, levanta a mão dela, mas com autoridade, e diga assim para ela: só vive a promessa quem permanece no propósito. Ei, pergunte para esta pessoa: vai correr ou vai ficar no meio do propósito? Elebre a Jorevácia. Escute para você adorar mais um pouco ao nome do Senhor. A Bíblia diz, como eu estava dizendo, eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Quem aqui será que está vivendo isso? Está tentando e não está tendo resultado. Está se esforçando e não está tendo resultado. Está batalhando e não está tendo resultado. Oh, maravilha! Eu preciso liberar isso aqui para alguém que crê. Charamanto revia súbia. Se tem uma coisa que Jesus gosta, é de alguém que continua tentando. Não aconteceu agora, mas pode acontecer daqui a pouco. A bênção não chegou agora, mas pode chegar daqui a pouco. A cura não aconteceu agora, mas pode acontecer ali na frente. Eu vou liberar para quem tem glória para dar. A porta não abriu agora, mas vai abrir ali na frente. Se agrada de quem se esforça, de quem se desdobra. Eu fico imaginando Jesus chegando ali, avistando os dois barcos. Tudo fazia parte do propósito. Quando ele chega na beira do mar, ele avista os barcos, ele avista Pedro lavando as redes com seus companheiros de pesca. A Bíblia diz que Jesus pede o barco de Pedro emprestado, e Jesus começa a pregar. Não sei quanto tempo demora o discurso de Jesus, mas coisa boa é a gente estar disponível para o reino. Porque mesmo que você esteja passando um problema, se você pega o seu problema e você coloca ele na mão do Senhor, e você diz assim: Senhor, eu estou cheio de problema, mas pode usar o meu barco, tá? Coisa boa é estar disponível para o reino, porque o altar não fica devendo nada para ninguém. Jesus não deve nada para ninguém. Se você faz para o reino, uma hora ele vai fazer em dobro por você. Eu preciso continuar. Jesus, ele vai avistar os dois barquinhos, vai pedir o barco de Pedro emprestado. Jesus vai pregar. Depois que Jesus termina a pregação, Jesus vai até a Pedro. Oh, glória! E ele observou Pedro. É isso que está no texto.
Jesus está olhando para alguém que veio aqui esta noite. Ele está observando uma igreja, mas não é uma igreja morna, lerda, distraída. Ele está observando uma igreja atenta na palavra. E o que Deus está mandando eu liberar para você. Quem está ligado vai receber. Quem está ligado vai tomar posse de algo grande aqui hoje. Mas tem que estar ligado, tem que estar atento. Jesus, ele observa Pedro, e ele olha para Pedro e diz: Pedro, pega o barco, vai para o mar alto e lança a rede de novo. Pedro vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, eu tentei pescar com os meus companheiros a noite inteira e eu não peguei nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede de novo. Em outras palavras, Pedro estava dizendo: eu fracassei hoje, eu fiquei tentando a noite inteira, não peguei nada, estou me sentindo frustrado, mas eu acredito na palavra que sai da boca dele. Eu estou arrepiado aqui, gente. Elemanto farabaxa labandovaraçaio. Eu estou tomado pela glória de Deus aqui, gente. E Deus está mandando eu liberar para alguém que está cansado de tentar. Não para. Pega na mão de alguém que está do seu lado aí e diga para esta pessoa assim, ó: não para de tentar, continua tentando. Uma hora Jesus vai se dirigir a você e vai te dar vitória. Quem pode levantar a mão para dar glória por esta palavra? Jesus se agrada de quem se esforça. E sabe o que me chama a atenção? É que o Senhor Jesus não está preocupado com quem não gosta de Pedro. Jesus não está preocupado com quem não vai com a cara de Pedro. Jesus não está nem ligando para quem está incomodado com aquilo que está acontecendo na vida de Pedro. Eita Jesus! Jesus, ele está ali para cumprir um propósito na vida de Pedro. Me levará manso devassai. Tem gente que está incomodado com você, está incomodado com a tua vida. E ó, vou falar uma coisa aqui. Quem era Pedro para Jesus querer justo o barco dele? O que Pedro tinha para oferecer para Jesus querer justo o barco dele? Pensa bem comigo. Pedro, ele tinha uma deficiência tão grande na personalidade dele, que no último momento da vida de Jesus na terra, quando Jesus mais precisou dele, Pedro vai e nega Jesus. Então quem era Pedro para Jesus olhar logo para Pedro? Aí eu olho para você, tem gente olhando para você e perguntando: quem é ele para Jesus escolher logo ela, logo ele? Deus está falando com alguém aqui. Se eu fosse você, eu fechava o olho. Tem gente que numa palavra dessa fica boiando na maionese. Deus está falando com quem está ligado. Tem gente que está incomodada
incomodado com você, não está suportando o fato de Jesus estar olhando para você. Mas é o que eu disse, Jesus não está nem aí para quem está incomodado com Pedro. O que Jesus quer de verdade é que você tente mais uma vez. É pecador, mas vou tentar mais uma vez. Eu caí de novo, mas vou tentar mais uma vez. Eu tô fraco, mas vou tentar de novo. Eu estou desanimada, mas eu vou tentar mais uma vez. E eu vou dizer para você, quando Jesus decidir entrar no teu barquinho, eu quero ver quem vai te segurar. Oh, meu Deus. Jesus está olhando a forma que você está posicionado, e Ele está sondando, esquadrinhando o teu coração. E existe uma pergunta que não quer calar: vai desistir ou vai tentar mais uma vez? Levante a mão, só quem não quer desistir. Levante a mão e diga assim, ó: Senhor, eu não vou desistir. Sobre a tua palavra eu vou avançar. Sobre a tua palavra eu vou prosseguir. Sobre a tua palavra eu vou viver o maior milagre da minha vida. Quem crê, levanta a mão e dá glória. Pastor, mas se eu tentar de novo, vão falar mal de mim. Deixa falar. Pastor, eu tenho coisa ainda que eu preciso me libertar. Quem vai te libertar é Jesus. Tenta de novo. Mas pastor, eu sou imperfeito, já tentei várias vezes. Se Cristo comigo, vai. Ai, meu Deus. Pegue na mão dessa pessoa, desse crente que está do seu lado. Ah, mas eu não gosto, pastor. Pega do mesmo jeito, que Deus vai te usar em profecia agora. Pega na mão dele, olha no olho dele, olha no olho dela, vê se ela está acordada para dar glória para Jesus. Vê se ele está acordado para dar glória para Jesus. Eita, diga para esta pessoa assim, ó: se Cristo está contigo, vai dar certo. Se Jesus está com você, vai ter promessa cumprida. Vai. Você crê ou não? Você crê ou não? Quem crê? Quem crê? Quem acredita? Faz barulho de glória aí, meu irmão. Sabe o que é mais complicado? Sabe o que é mais complicado? Que não é todo mundo que acredita na palavra que Jesus liberou para a sua vida. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó: não é todo mundo que acredita na palavra que Jesus liberou ao teu respeito. Tem
muita gente, a Bíblia diz que tinha uma multidão que cercava ali. Imaginando eu, tinha muita gente que talvez possa ter ouvido o que Jesus liberou e começou a falar: tentou a noite inteira, não pegou nada. Vai ser mais uma vez que vai tentar e vai se frustrar. Vai ser mais uma vez que vai se decepcionar. Vai ser mais uma vez que vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara não. O Senhor vai surpreender quem não acreditou. Para encerrar, que eu quero orar para vencedores aqui hoje. Põe a mão no coração e diga assim, ó: quem me viu desanimado, quem me viu frustrado, vai me ver com a rede cheia de peixe, voltando para casa, cantando o hino da vitória. Fala assim comigo, ó: quem me viu perdendo, ainda vai me ver cantando. Fala mais forte, isso aqui é para vencedor. Quem me viu para baixo, vai me ver para cima. Quem acredita no que eu estou liberando aqui? Quem crê no que eu estou liberando aqui? Abra a boca para dar glória. Você precisa entender que até nisso que eu estou pregando tem gente que está incomodado, porque não quer aceitar que Deus é na sua vida e não é na vida dele. Não quer aceitar que mesmo você sendo falho, Deus escolheu você para viver um grande milagre. Você vai viver. Meu Deus, eu estou vendo gente chorando porque vai viver a promessa. Ó, fala assim comigo: Deus é Deus de surpresa. Fala mais forte: Deus é Deus de surpresa. Sabe por quê que eu falo isso? Porque quando Pedro foi e ele pegou toda aquela quantidade de peixe, e tiveram que chamar os companheiros: pelo amor de Deus, vem aqui que tem muito peixe. Você acha que Pedro não ficou surpreso? Porque ele não pegou nada. Se ele tivesse pegado ali poucos peixes, ele já ficaria muito feliz, porque ele não tinha pegado nada. Só que lá no começo, Pedro não lembrou de um detalhe: ele emprestou o barquinho dele para Jesus. Eita Jesus! E Jesus não fica devendo nada para ninguém. Oh meu Deus, eu falei isso lá atrás e repito: se você faz para Deus, Deus ele vai fazer muito mais para você. O que você faz para Deus não se compara com aquilo que Deus vai fazer por você. Só que o que Deus vai fazer é tão grande. Isso aqui é forte, gente. Se você não crê, tá tudo bem, mas isso aqui é só para quem crê. O que Deus vai fazer na sua vida é tão grande, que vai surpreender você, quem está do seu lado, e vai surpreender toda a sua casa. Eita! Sabe o que eu acho lindo? É que Pedro estava no dia mais turbulento acredito que daquele momento. Aquele momento era o ápice da frustração de Pedro. Quando ele olha para Jesus e fala: tentei a noite toda e não peguei nada. Sabe o que me chama a atenção? É que o Senhor te convida a acreditar na palavra dele, é bem no pico da luta que você está passando. Porque é fácil acreditar quando ainda tem advogado, quando ainda tem uma palavra humana. É fácil acreditar quando ainda existe portas para bater. É fácil acreditar quando ainda existe uma possibilidade do diagnóstico do médico ser outro. É fácil acreditar quando ainda tem uma esperança terrena. Eu quero ver acreditar é quando você tenta e perde de novo, e sofre de novo, se frustra de novo, se decepciona de novo. Aí bem na hora do seu maior sofrimento,
Jesus olha para você e diz: vai para o mar de novo e lança a rede. Eita, eu quero ver se você tem coragem de olhar para Jesus e dizer: sobre a tua palavra. Eu vou tentar de novo. Eu quero encerrar a mensagem agora. Eu não vou demorar, mas eu preciso saber quem aqui essa noite tem coragem de verdade. Isso aqui é para quem está tentando, está lutando, está no pico de uma luta, e o Senhor está te convidando: vai desistir? O Senhor está te perguntando: vai desistir ou vai tentar sobre a minha palavra?